Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse cenáculo Eis a Tua Mãe, onde nós fazemos a reflexão e a oração. Momento de oração e reflexão com Maria Santíssima, onde ela vai trazer para nós ensinamentos para que a gente possa aprender a viver o nosso dia a dia, na nossa família, na nossa comunidade, enfim, em todo o ambiente em que a gente convive. Maria, ela vai mostrar para nós o caminhar com seu Filho Jesus, a melhorar a nossa vida de fé, de esperança e de conversão, onde a gente possa ter a conversão diária, ter essa conversão firme em nosso Senhor Jesus Cristo e na Trindade Santa. Esse livro que a gente vai ler, que a gente sempre lê o livro das mensagens de Nossa Senhora, trazida ao Padre Gobi e depois trazida até nós e transmitida, através desse canal, para que a gente possa viver, compreender que a conversão ela é tão necessária como o alimento que alimentamos o nosso corpo. Vejamos. Então o livro, vai nos trazer essa mensagem e vai estar na página 828 e 829 e 830. Aliás, não, é só na página 829 a 830. É aqui aonde começa. Berlim, Alemanha. 19 de março de 1991. Solenidade de Pentecoste. A compreensão de toda a verdade. Hoje vos encontrais aqui para passar a solenidade litúrgica de Pentecoste, num contínuo cenáculo de fraternidade e de oração, feita comigo e por meio de mim. Assim, renova-se a mesma realidade do cenáculo de Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu sobre a forma de línguas de fogo sobre os apóstolos reunidos em oração com a vossa Mãe Celeste. Foi o primeiro Pentecoste, foi o início do caminho terreno da Igreja na história da humanidade, com a abundância extraordinária dos seus carismas. O Espírito do Senhor transformou completamente os apóstolos, tímidos e medrosos, em corajosas testemunhas de Jesus e do seu Evangelho. Com a poderosa força da sua ação divina, conduziu-os à compreensão de toda a verdade e tornou-os perfeita testemunha de Jesus, até ao derramamento do sangue. Entraste agora nos tempos do segundo Pentecoste. Por isso, é necessário que estes cenáculos se multipliquem em toda a parte do mundo. Eu peço que toda a Igreja recolha no cenáculo espiritual do meu coração imaculado. Então, o Espírito Santo vos levará à compreensão de toda a verdade. Ele vos introduzirá no segredo da palavra de Deus e vos dará a luz da sabedoria para compreender todo o Evangelho
e todo o que nele se descreve sobre os tempos em que viveis. O Espírito Santo vos fará compreender os sinais de vossos tempos. São os tempos preditos pela Sagrada Escritura como os tempos da grande apostasia e da vinda do Anticristo. São tempos de grande tribulação e de inúmeros sofrimentos para todos, que vos levarão a viver os últimos acontecimentos, preparando-vos para a segunda vinda de Jesus na glória. O Espírito Santo dá o seu perfeito testemunho de Jesus, o proclama como o Filho unigênito, coeterno e consubstancial do Pai. Aquele que por meio do qual tudo foi feito, o Verbo encarnado, o Rei de todo o universo, que voltará na glória para instaurar no mundo o seu reino. O Espírito Santo preparará os corações e as almas para a segunda vinda de Jesus. E por isso que hoje derrama os seus carismas de maneira ainda mais forte e extraordinária do que nos primeiros tempos da Igreja. De fato, já encontraste nos últimos tempos que vos conduzirão à nova era. É tarefa do Espírito preparar a humanidade para a sua mudança completa. É tarefa do Espírito renovar a face da criação e formar os novos céus e as novas terras. Por isso vos peço que persevereis com fidelidade nos cenáculos que eu vos pedi. Deixai que o Espírito Santo vos plasme com o seu doce e forte ação de amor. Só assim podereis estar pronto para o grande desígnio que vos espera. Salve Maria Santíssima. Então, queridos irmãos, aqui a gente vê, que Maria, ela traz para nós um momento de oração e um momento de reflexão, porque ela pede para que a gente possa insistir e persistir no cenáculo, porque o cenáculo ele tem que se aumentar, mas não aumentar em números de cenáculos, mas aumentar em grande quantidade de pessoas que possam levar a viver o cenáculo, a viver essa importância da oração. Mas o que a palavra cenáculo ela traz em si? Ela traz exatamente um momento de pessoas que possam se reunir em oração, em compreender a palavra de Deus, buscar vivê-la e esperar o que Deus prometeu. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Deus ele é fiel. Então, se Maria ela traz para nós um segundo Pentecostes de maneira extraordinária, muito melhor do que esse que aconteceu no início da igreja, ele vai chegar. Mas para ele chegar é preciso que a gente se reúna em solenidade da liturgia do Pentecoste, do primeiro Pentecoste. A gente começa a aprender primeiro todas as escrituras, os ensinamentos que Jesus vai nos ensinando, e aí a gente vai
pedindo para que o Espírito Santo vai nos iluminando, e aí a gente vai tendo essa compreensão de que precisamos buscar cenáculos de oração, estar unido em oração e verdadeiramente com a nossa Mãe Celeste. Porque ela recebeu o Espírito Santo de Deus para ser a mãe do Salvador, e ela recebeu em Pentecoste para que possamos estar unidos a ela. Vivendo dessa forma, a gente possa então trazer essa compreensão aos nossos dias de hoje e vivendo de maneira mais humilde e de maneira mais voltada ao ensinamento do Evangelho. Então essa força que Maria vai trazer para nós, esse ensinamento, esse Espírito Santo, né, que ela traz, e ela vai dizer todo sobre o Espírito Santo, o trabalho que o Espírito Santo vai fazer, que ele vai nos dar a sabedoria de compreender os sinais dos tempos, e o que também mostra a Sagrada Escritura. O que a Sagrada Escritura, o Evangelho, nos revela. Então essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida. E a ação do Espírito Santo também está em nos transformar em verdadeiro testemunha de Jesus Cristo. Porque a gente vai passar por momentos difíceis da igreja. Porque se a gente olhar para o Sermão da Montanha, a gente vai ver que nós não podemos, no estado que nós estamos hoje, vivendo hoje, ver a glória de Deus. Não tem como. Estamos pecando, estamos vivendo em pecado cada vez mais, estamos se distanciando da palavra de Deus. Quantas pessoas estão aí se intrigando com o Papa? Quantas pessoas estão se intrigando com a igreja? Quanto que a igreja está vivendo tanta discórdia? E pode haver um grande cisma dentro da igreja. Já houve, e já houve vários. Mas esse, a gente pode ver que pode causar aí um grande impacto, porque pode dizimar praticamente quase toda a igreja. Precisamos estar atentos com isso. Precisamos orar para a união da igreja, para que a igreja possa estar unida e não a gente samear o ódio, samear as discórdias. Mas é preciso de muita oração dentro da igreja, para muitos bispos, para muitos padres, porque igrejas estão sendo fechadas em todo o continente europeu, não só a igreja também católica, apostólica, romana, mas também outras igrejas evangélicas, porque o mundo está querendo viver sem Deus. Estão querendo viver sem Deus. E dentro das igrejas sagradas, dentro dos templos sagrados que nós nos colocamos, que é a igreja católica, apostólica e romana, estão até tendo festa, estão profanando com festas, com as músicas profanas, e também há bibliotecas vendendo livros, né, contra ali a vontade do próprio cristianismo, vendendo livros ateus, vivendo livros que diz que Deus não existe, né, disseminando ali as pessoas a viver de uma maneira arregrada a Deus, né, tirando o Evangelho
descartando o Evangelho. E que isso a gente possa compreender como anticristo. Porque o anticristo é aquele que tira a palavra de Deus, é aquele que semeia o ateísmo. Está crescendo muito. A igreja está voltando o tempo em que era antes um povo sem Deus. Mas só que o próprio Deus foi que fundou esse, ele fundou e ele disse que o poder do inferno não vai abalar e não irá abalar. Porque poucos ficaram no passado para que o nome de Jesus fosse trazido para nós até o dia de hoje. Por isso que precisamos estar mais fortes. Porque o anticristo está atacando cada vez mais, está tirando e levando muitos jovens ao ateísmo, e principalmente dentro das faculdades e dentro da igreja, levando muitos padres e bispos a ficarem em dúvidas, a levar muitas dúvidas, e aí eles se calarem, e aí acaba o ateísmo dominando toda a igreja. Vamos orar. Vamos pedir a Deus, vamos pedir à Virgem Maria, para que ela possa nos ajudar. Então esses são os sinais que Maria está trazendo para nós, que nós estamos cada vez mais próximos, né, de viver esse momento de tribulação, que é chamado a grande tribulação, o grande sofrimento, né, os dias de trevas. Então, para que a gente possa viver, precisamos estar sempre unidos a Deus, porque esse momento vai acontecer para que possa trazer, o Espírito Santo possa vir, a gente possa pedir, esse cenáculo vai fazer isso, vai fazer com que a gente invoque sempre o Espírito Santo para que ele venha, e ele vai vir de uma maneira mais forte, ele vai vir de uma maneira grandiosa, ele vai tirar todo o ateísmo, ele vai apagar da face da terra o ateísmo. Vai exterminar o anticristo e vai restaurar a igreja do Senhor. Assim todos poderão estar sempre limpos de todas as trevas, de toda a hipocrisia, é que podemos dizer que vivemos. E aí seremos limpos, seremos purificados, teremos os nossos corações puros, nessa purificação, para que há um tempo que a gente vai viver nessa graça, nessa grande graça. Aí depois, a grande glória de Deus, poderemos ver o próprio Deus descer de sua glória e de sua majestade. Então, essa é a ação do Espírito Santo, que ele vai agir e que ele vai purificar. E não estamos longe. Estamos perto pelos os fatos que estão acontecendo dentro da nossa sociedade, dentro do mundo, dentro dos nossos jovens, e que a gente vai vendo aí isto que está acontecendo. No Evangelho, Maria, ela também vem aparecer. Maria também, ela vem mostrar a realeza. Vamos ouvir o Evangelho com atenção. Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus 1, 18 até o 24. Capítulo 1, versículo 18 até o 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José,
E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandoná-la a Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está convosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a gente vê a presença de Maria. Maria, ela recebeu a ação do Espírito Santo, e nesse momento que ela recebe, ela engravida, e aí vem a figura de José. José, ele era um homem justo. Então ele não queria denunciá-la a Maria para que ela não fosse apedrejada. Então José, ele pensa em abandonar Maria em segredo e aos poucos que o povo fosse esquecendo toda aquela história, ele fosse sumindo, ele fosse desaparecendo. Mas só que Jesus, ele precisaria vir, mas com uma única ajuda de uma mulher. Mas ele precisava de José para que José cuidasse dela, cuidasse de Jesus como seu filho, cuidasse de Maria como algo divino, algo extraordinário, com toda pureza, com todo o seu com todo o seu amor, com toda a sua dedicação a Deus. Então, como já vai dizer a palavra que ele era um homem justo, então sobre essa justiça ele cuida de Nossa Senhora, porque ele conhece a palavra de Deus. Ele foi inspirado por Deus também, foi soprado sobre ele também o Espírito Santo, que é ele que vai fazer a gente compreender toda a palavra. Por isso José, ele já tinha essa compreensão de toda a palavra, e ele já sabendo de todo esse acontecimento, de todas as profecias, a leis e os profetas, então ele acolhe Maria como um bem maior, como um bem divino, como uma missão divina, que é cuidar do próprio Filho de Deus, que é o nosso Deus, o nosso Salvador, e que também é divino. Cuidar da humana, que também se entregou a Deus,
de uma maneira extraordinária. E que uma promessa de Deus, e que o poder de Deus fez com que ela fosse livre de todo o pecado, fosse imaculada. E para que ela pudesse continuar sendo imaculada, para que ela não pudesse ter pecado algum, ela teria que estar na pureza que Deus a concebeu. Ela tinha que viver toda essa pureza, toda essa mácula, imaculada. Então ele cuidou para que tudo isso acontecesse. Quanta graça fez José. Por isso ele é o patrono da família. Ele é o patrono dos trabalhadores. Um homem que viveu a sua vida dedicando a Deus e de uma maneira tão simples e que quase não aparece na Bíblia. Mas a missão de José é uma missão grandiosa e ele conseguiu cumprir a sua missão. Por isso que nós precisamos viver as palavras de Deus, viver esses momentos em que Deus traz para nós, para que a gente possa compreender e pedir ao Espírito Santo para que dá a nós essa compreensão, dá a nós a sabedoria para que a gente possa aprender a guardar as coisas divinas, aprender a viver, a zelar das coisas divinas, aprender a viver como José, aprender a viver como Maria, saber ter essa docilidade com o Espírito Santo de Deus e zelar daquilo que Deus deixou como sagrado, que Deus deixou para nós de uma maneira especial, no amor e na caridade. Precisamos então cuidar, que é a Santa Igreja, que ele disse que a porta do inferno não prevalecerá. Aliás, que a porta não, que a força do inferno não prevalecerá. E a gente está vendo muita maldade, está vendo muita força, muita tribulação, muitas insídias trazidas à igreja do Senhor. Mas vamos zelar da igreja do Senhor, assim como José zelou de Maria, José zelou do divino Filho de Jesus. José cuidou de Maria para que ela possa permanecer pura e imaculada, que ela pudesse viver longe do pecado original. Ele cuidou para que ela vivesse essa graça que o Deus a concebeu. E cuidou do divino Filho de Jesus e deu ao seu ensinamento tudo aquilo que ele precisava, todo o cuidado, todo o zelo. E precisamos zelar também da sua igreja, como nós estamos zelando da igreja do Senhor, da nossa família. Podemos pensar nisso. Eu quero trazer mais o evangelho de ontem, mais umas histórias para que a gente possa firmar essa mensagem de hoje, que é a história de Rabi, né, que é uma mulher que tem uma história semelhante à de Ló. Ló, ele viveu, né, ele separou, ele era sobrinho de Abraão, separou ali de Abraão, foi viver na cidade de Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão foi viver pelas montanhas.
Então, 2 anjos foi resgatar Jó e sua família, e a cidade será destruída. Então, quando Jó é salvo por esses 2 anjos, a cidade destruída, a gente vai lembrando dessa mulher, Raabe. Essa mulher, ela também estava vivendo em uma cidade, onde a cidade seria toda destruída. E aqui na Bíblia, a gente tem uma palavrinha que ela se refere a outras coisas também. É prostituta. Essa palavra prostituta que deu o nome, deu assim a essa mulher, que ela viveu em Jericó, né? E aí vai dizer que ela era uma prostituta lá de Jericó. Então Josué, sucessor de Moisés, manda então 2 homens saber como estava a cidade, como era a cidade. Esse homem, ele vai para essa casa de Raabe. Eu acho que é assim que pronuncia, gente. Vocês vão me perdoando se não é assim. Então essa mulher, ela acolhe eles de uma certa forma, que ela começa a viver as palavras e os ensinamentos desse Deus maravilhoso. A prostituição significa que a gente possa ter vários deuses, os pagãos. E até hoje, né, as pessoas são católicas, acreditam em Deus, mas acreditam em outros deuses. Quando a gente vai fazendo isso, acreditando em outros deuses, a Bíblia vai dizendo que é prostituição, né? Então esse tipo de prostituição que às vezes a gente comete muito. Então é esse fato que vai trazendo aqui dessa mulher, porque ela começa a temer a Deus. Ela fala dos momentos em que Deus agiu de mão forte sobre aquele povo, sobre as vitórias que Deus deu para aquele povo, sobre o momento da travessia do mar. Então ela acredita nesse Deus maravilhoso. Ela começa, né, a ter uma conversão. Ela começa a ter um vínculo de amor aí, de temer a Deus, a esse Deus. Então ela pede para eles, para que possa salvar a ela e a sua família, porque ela tem certeza que toda aquela cidade será destruída por esse Deus. Então ela salva aqueles homens, e aqueles homens salvam ela, e toda a cidade é destruída. E nesse temer a Deus, ela casa com um judeu chamado Salmo. Vai estar no Evangelho de ontem, na linhagem que vai trazer até Jesus Cristo, né? A origem. Então essa mulher, ela tem essa grande conversão, ela e toda a sua família. E depois desse casamento ela gera um filho chamado Boaz, que aí depois, mais tarde, vai se casar com Ruth, e que mais tarde vai gerar Jessé, e que mais tarde gerar Davi, e que aí a gente tem o nome do texto, Davi. Davi é o nome do texto da salvação de Jesus Cristo, pois aonde que veio Jesus Cristo? Jesus, filho de Davi. A gente volta sempre lá atrás, sempre em Davi, esse contexto. Então essa mulher, ela é bisavó de Davi. Então a gente vê Ruth também, ela é moabita. Moabita veio de uma geração exatamente de Ló e suas 2 filhas. Então era meio que parente dos judeus, e eles viviam uma maneira de intrigas, viviam momentos de brigas.
Então, essa mulher também se converte a Deus de uma maneira grandiosa. Porque a sua sogra, Noemi, ela passa por dificuldade e ela é da cidade de Belém. Ela é da cidade de Belém. Então, ela desce para a cidade de Moabe. Lá, os seus 3 filhos casam e lá ela vive um tempo. Aonde depois o seu marido morre e os 3 filhos também morrem. Ela então entrega as 3 filhas às famílias e volta para Jerusalém, para se cumprir o que era realizado pelos hebreus, né? Pelos judeus. Ela volta para lá para acabar morrendo na sua cidade. Mas aí Ruth vai dizer para ela: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Tu és a minha família, a tua família é a minha família. Ela se entrega de uma maneira extraordinária. Por isso que Deus realiza essas obras na vida das pessoas, quando as pessoas têm fé. E como está a nossa fé? Como estão vivendo os cristãos de hoje? E olha só o que aconteceu com essa outra mulher, a mulher de Urias. Então, a gente vê que ela não teve pulso forte. Então aí a gente vai vendo o quanto Deus vai fazendo na nossa vida. E aí, o que a gente quer? O que quer viver? De que forma que a gente quer viver? Né? Porque nessa história agora dessa mulher, a gente vai ver da mulher de Urias o seguinte: ela era uma mulher casada, ela era uma mulher que viveu, uma mulher judia que muito bonita e que a sua beleza o traiu. Porque Davi, ele está em guerra, mas ele fica no palácio e todo o seu soldado vai. E Urias é o soldado, um soldado muito amigo de Davi, aonde Davi o obriga ela a se prostituir com ele. Aí há uma prostituição que a gente conhece nos dias de hoje. E que a gente conhece também esse pecado como adultério. Então ela faz tudo isso obrigada, de uma forma em que Davi obriga ela a fazer. Mas aí então acontece que depois vai haver toda uma trama de morte, de perseguição, de enganação. E nesse momento a gente vê a mão de Deus agindo e mostrando todo o pecado de Davi e que ele pecou e levou muitos a pecar. Mas ele se redimiu. Por isso que a gente deve nos redimir. Por isso que a gente deve viver pela fé, pela graça de Deus. Por isso que a gente tem que dar umas passadinhas nas mensagens bíblicas, na mensagem de Maria, para que a gente possa pedir a luz ao Espírito Santo, para que a gente possa ir compreendendo. Então ela não teve força em dizer não, como outras santas que a gente conhece, que ela preferiu a morte do que a prostituição, do que esse momento. Então que a gente possa viver
para compreender essas histórias, de forma agraciada também por Deus. Aí então, ela também foi abençoada por Deus, porque depois que tudo isso aconteceu, ela gerou Salomão. Aí depois vem toda a linhagem de Salomão chegar até Jesus. Então a gente vê que nós somos fracos também. Nós acreditamos muito em Deus, mas a nossa fraqueza nos deixa de uma maneira que sem ação, sem a gente agir. Como eu posso agir? Exatamente entregando tudo a Deus, de uma maneira mais simples, mais humilde, mas entrega ao Senhor as suas fraquezas, as suas limitações. Deve ser entregue a Deus. Assim como José também entregou toda a sua fraqueza, todas as suas limitações a Deus. Ele foi obediente, ele fugiu, ele foi para o Egito, mas Deus o estava com ele. Toda a fragilidade da família de Nazaré. Vejamos a fragilidade da família de Nazaré, de Jesus, Maria e José. E olha só, até antes de chegar, a gente está vendo aqui a fragilidade humana, onde Deus está nos ensinando a fragilidade humana, mas é a sua ação, a sua mão forte, poderosa, que nos guia, que nos sustenta. Podemos fortalecer nele. E Maria, a gente já sabe, foi escolhida por Deus de uma maneira grandiosa para que pudesse viver imaculada, virgem, pura, santa e assunta ao céu. Foi Deus que a escolheu para ser assim, e basta nós crer e buscar discernimento no Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo que vai nos dar sabedoria, que vai nos dar também luz para compreender o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado, e sempre seja louvada também a nossa Mãe Maria Santíssima. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Tenhamos um bom dia, um bom sábado, que Nossa Senhora vai conduzir o nosso dia. Abençoado dia. Que desça sobre nós essa graça pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, e nossa Mãe. A graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até um próximo encontro.